cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui mais uma palavra para o seu coração, uma palavra de esperança para o seu coração. Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O servo de Deus, ele tem uma luta constante, que se chama a carne e o Espírito. O Espírito, ele quer nos guiar para a santidade, para a santificação. Mas a carne, ela quer nos impulsar para as coisas dessa vida. Como eu acabei de ler aqui. Coisas essas que não agradam ao Senhor. As coisas que vêm da carne. Os desejos. E o que eu li aqui. Mas o Espírito, Paulo aqui ele vai falar para nós andarmos no Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, o Espírito Santo ele se aproxima de nós. E a nossa carne, então, ela vai morrendo. Porque todo servo, todo cristão, irmãos, ele tem que fortalecer o seu espírito. Para que assim a carne ela venha morrer. Aqui no sentido espiritual. Porque, como eu falei, a carne aqui são prostituições, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então, aquele ou aquela que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus ela é bem clara. Não herdarão o reino dos céus, vão ficar de fora. Então você, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Se conserte se você estiver errado. Se conserte se você estiver com culpa. Se conserte se você estiver levando uma vida torta. Porque vão ficar de fora os que tais praticam essas coisas. Os que praticam essas coisas. O Espírito Santo ele vai habitar naquele que se santifica. Aquele que vive pelo Espírito, que não vive mais fazendo a sua vontade, mas sim a vontade do Senhor. Paulo ele teve esse entendimento, que ele não vivia mais, que quem vivia nele era Cristo agora. Assim nós temos que ser também. As vontades, os desejos da carne, irmãos, elas têm que morrer. O que tem que prevalecer nas nossas vidas é o Espírito. Através do Espírito Santo, que aí, quando nós nos santificamos, nós deixamos a carne de lado, vivemos só no Espírito. O Espírito Santo ele vem e habita em nós. E isso nos fortalece. E Paulo ele teve esse entendimento. Então ele passou, esse entendimento que ele teve, ele não ficou só para ele passou para os demais naquela época. Para o povo daquela época. A palavra ela é bem clara. Vão ficar de fora os que praticam essas coisas. Cuidado você que está levando uma vida meia lá, meia cá. Cuidado. O Senhor Jesus ele está vendo. Se santifique, irmão. Se santifique, minha irmã. É isso que o Senhor quer para você. Não alimente a sua carne.
Porque quanto mais você alimentar a sua carne, vai ser mais difícil você vencer ela. Porque a carne, meus irmãos, a carne, ela é o que nos impulsiona para o pecado. Mas o Espírito nos impulsiona para a santificação. É por isso que nós devemos santificar a cada dia. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Aqui no versículo aqui diz assim, ó, que nós somos guiados pelo Espírito, não sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, as obras da carne são conhecidas. O que eu acabei de falar, esses vão ficar de fora, para a vergonha, para a condenação eterna. E é isso mesmo, e não tem jeito. A palavra do Senhor é clara e séria. Mas aquele que se santifica, aquele que se santifica, que tem o Espírito Santo, que vive pelo Espírito, ele é guiado pelo Senhor. E não, a sua vontade não prevalece mais. Porque o que tem que prevalecer nas nossas vidas, meus irmãos, meus amados, é a vontade do Senhor. Não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Porque quem vive em nós é o Senhor, então nós temos que fazer a vontade dele. E não alimentarmos a nossa carne. Porque muitos estão vivendo assim, alimentando somente a carne. O mundo é isso que está oferecendo, o alimento da carne. Onde muitos estão se alimentando, estão se prostituindo, estão roubando, estão matando, estão adulterando, estão bebendo, né? Estão tendo inveja do outro. Essas coisas aí, irmãos, é tudo proveniente da carne. A inveja, a glutonaria, a lascívia, são coisas da carne. Porque quanto mais o mundo alimenta a carne, pior vai ficar. Esses sentimentos vão crescer mais e mais, e aí o espírito vai ficar fraco mesmo. Mas aqui Paulo estava advertindo os irmãos, não alimente sua carne, alimente seu espírito. Porque quando você alimenta o seu espírito, você fica próximo do Senhor Jesus. Você fica próximo do Senhor, você se santifica. Aí o Espírito Santo vem e acha morada em você. Porque a carne ela não se mistura com o Espírito. Não podemos misturar a carne com o Espírito. Não podemos misturar o santo com o profano. Não podemos. E por isso que Paulo advertiu. Só herdará a salvação, irmão, aquele que santificar. Às vezes a gente fala bem assim, o Senhor vai salvar a gente pela graça. Amém, vai mesmo, pela graça. Mas a gente também tem que fazer por onde? Temos que nos santificar a cada dia. Temos que nos santificar, nos arrepender. Nos arrepender. Largar a carne do lado, os costumes mundanos do lado, igual o povo estava fazendo lá no passado. Largar esses costumes e servir o Senhor de todo o nosso coração. Nos alegrar na presença dEle, se converter e se arrepender dos seus pecados. É isso que você precisa fazer para herdar a salvação. Porque sem isso você não vai ser salvo. Todo aquele que não lavar as vestes no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, não herdará a salvação. Não tem jeito. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Se você quiser continuar vivendo uma vida de imundícia aí, se prostituindo, se bebendo, se drogando, e não quiser mais largar isso, aí é com você e o Senhor para lá. Se você quiser alimentar a sua carne, continue fazendo isso, mas você terá o juízo sobre a sua vida. Vai chegar o juízo, mas se você quiser se libertar, basta você entregar a sua vida ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, e assim então você será salvo. Amém? Eu quero deixar essa palavra e que Deus possa te abençoar grandemente. E que o nome do Senhor seja grandemente glorificado na sua vida. Receba essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.